Agora nós vamos ver algumas qualidades fisiológicas dos sons. De acordo com a amplitude, que a gente já viu que é amplitude, de acordo com o comprimento de onda, a gente pode classificar as ondas sonoras em 3 qualidades fisiológicas: a altura, a intensidade e o timbre. Aqui primeiro a gente vai ver a altura. Então, quando eu estou tratando da altura de um som, eu estou dizendo que aquele som ele é agudo ou grave, né? Quando aquele som ele é alto, eu digo que ele é agudo. Quando o som ele é baixo, ele é grave, certo? Então, se eu aumento a minha altura, eu estou aumentando também a frequência. Tá? A altura ela está relacionada basicamente com a frequência, né, daquele som. Então, como eu vou tratar da frequência, a unidade aqui em Hertz, né, a gente tem ali uma faixa que nós escutamos de acordo com a frequência. Eu escuto aqui entre 20, nós, né, os seres humanos, a gente escuta aí entre 20 Hz e 20.000 Hz. Esse aqui é o som audível. Abaixo de 20 Hz, a gente não escuta, não é? São os infrassons. Acima de 20.000 Hz, a gente também não consegue escutar, são os ultrassons, né? Aqui a gente pode observar os abalos sísmicos, né? Emitem esse tipo de onda aí. Aqui embaixo, os infrassons, a gente tem também animais que conseguem escutar. Por exemplo, o cachorro ele consegue escutar ondas de infrassom, né, abaixo de 20 Hz. Então, essa aqui é a escala, onde a gente pode escutar, que é um som audível, né, um infrassom e um ultrassom. Então, a altura é a qualidade que permite diferenciar um som grave de um som agudo. A altura do som depende apenas das por segundo, certo? Aqui a gente tem, ó, frequência maior, som agudo, frequência menor, som grave. Aqui, ó, temos um instrumento, né, onde nós temos as notas. Aqui a gente tem anotador, e mais adiante também a gente tem anotador. Então, esse intervalo que saindo das notas, nós chamamos de intervalo de oitava. Né? Então, quando eu venho aqui do dó da esquerda, subindo aqui por ré, mi, fá, sol e assim por diante, eu vou aumentando a frequência, né? Eu vou aumentando a altura, ou seja, essas notas aqui elas vão se tornando da esquerda para a direita mais agudo, tá? Esse dó aqui, ó, ele é mais grave do que o mi, né? Logo, o mi ele é mais agudo aí do que o dó, perfeito? Quando eu vou da esquerda para a direita, eu vou tornando a minha nota mais aguda. A segunda qualidade fisiológica do som é a intensidade. A intensidade ela está relacionada ali com o seu som, ele é forte ou fraco, né? Quando eu vou lá no volume do meu aparelho de som, eu estou mexendo lá no volume, eu estou tornando o som mais intenso ou menos intenso, né? Mais forte ou mais fraco. O fraco. Então, a intensidade é a qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco. A intensidade do som depende da energia que a onda transfere. Então, como nós vimos lá na figura anterior sobre a amplitude, quanto mais alta a amplitude, da metade da onda para cima, né, ela vai aumentando, mais intenso é o som, mais forte é o som. Então, a intensidade está relacionada com a quantidade de energia que aquela onda transporta. Quanto mais energia ela transporta, mais intenso é o som, né? Mais a amplitude ali aumenta. Então, a gente tem uma faixa também que nós escutamos aqui relacionada à intensidade do som, que é dado por watt metro quadrado. Watt, que é a unidade de potência, e metro quadrado, unidade de área, como está aqui nessa equação ao lado. Então, qual é o silêncio absoluto, né? Que a gente não consegue escutar nada lá, o limiar de audibilidade que nós chamamos. É 10 a menos 12 watts por metro quadrado, ok? Então, esse é o mínimo. Passando daqui, a gente tem os sons audíveis, que a gente consegue escutar até 1 watt por metro quadrado. Então, essa faixa aqui no meio é o que nós conseguimos ouvir, né? Passando de 1 aí, ó, por exemplo, 2 watts por metro quadrado, a gente já tem ali um limiar de dor.
não é, o desconforto no nosso ouvido. Então, aqui, o I0 é o mínimo, né, que a gente consegue escutar aí, o limiar do a intensidade mínima, dado aí em watts por metro quadrado. E aqui o máximo, 10 elevado a zero, que é a mesma coisa aí que 1 watt por metro quadrado. E a última, aqui a gente tem as regiões, ó, aqui na lateral esquerda a gente tem a intensidade, né? E aqui embaixo nós temos a frequência, né? Aqui na esquerda você é forte e fraco, e aqui embaixo alto, né? Ou baixo, no caso grave e agudo, bem? Então observe, aqui na frequência nós vimos que a gente consegue escutar de 20 a 20 mil Hz. Então está aqui, ó, 20 Hz e 20 mil Hz aqui embaixo. Então, essa região toda amarelada, ela está aqui dentro, entre o 20 e o 20 mil, tá? Entre o som lá, se ele vai ser alto ou se ele vai ser baixo. Aqui do lado, na vertical, né? Aqui do lado esquerdo, nós temos a intensidade, que nós vimos que a intensidade mínima é 10 a menos 12 watts por metro quadrado e a máxima é de 1 watt por metro quadrado. Então, aqui embaixo a mínima, 10 a menos 12, e aqui em cima, 1, 10 elevado a 0 watt metro quadrado. Aí. Então, observe também que está dentro da faixa aí, ó. Vindo aqui, mínimo, pega essa parte aqui de baixo e o máximo aqui em cima. Então, está tudo aí dentro. Tudo ok, né? Esse outro número aqui que a gente tem são os decibéis que a gente tem também como referência, tá? Que eu vou explicar para vocês aqui nesse outra figura ao lado. Observem que aqui no meio a gente tem a região da fala. A região da fala tampa ali 10 a menos 4 watts por metro quadrado e 10 a menos 8 watts por metro quadrado lá, né? Uma frequência de 200 aqui, ó, 200 Hz e 10 mil Hz, né? Esse outro aqui, pessoal, uma faixa, né, de decibéis que nós podemos escutar também, ó. Vai dizer aqui 140. Por exemplo, uma conversa normal aqui, ó, nós varia aí 25 e 60 aí, ó, né, essa faixa aqui mais ou menos decibéis. O trânsito rodoviário intenso é de 60 a 80 decibéis e o avião, por exemplo, né, sobrevoando 140 decibéis. Então isso aqui também são a unidade utilizando como decibéis para a gente ter uma noção aí do que a gente pode aguentar, né, escutar para o nosso limiar de dor e o nosso limiar da audição, dado em decibéis. O último é o timbre. O timbre, pessoal, é a forma como a onda sonora vai sair daquela pessoa, daquele objeto, né? Então, como é que eu consigo saber a voz de uma pessoa, né? Ou o som que vem de um instrumento? Através do timbre. O timbre é a forma como a onda é emitida daquela pessoa, daquele instrumento. Se de repente eu tenho dois instrumentos que têm a mesma altura, né, e a mesma intensidade, como eu vou conseguir diferenciá-lo? Através do timbre. Perfeito? Então, olha só aqui, ó, eu tenho o diapasão, o primeiro elemento lá, eu tenho a flauta, o violino, a voz de uma pessoa e a clarineta, né? Observe, eles têm a mesma altura. O que é a altura lá? É a frequência, né? Então, tem aqui, por exemplo, todos esses instrumentos têm a mesma frequência lá, ó. 1, 2, 3, 4 ondas lá, em determinado tempo, certo? E a intensidade, né? A amplitude, daqui do meio para cima, quase todos têm a mesma altura. Então, eu tenho elementos, instrumentos que têm a mesma altura, não é? Se ele é agudo, grave, e a mesma intensidade, se ele é forte ou fraco. Como eu consigo diferenciá-los? Porque a onda que vai sair dele, de cada instrumento, por exemplo, a onda que sai do diapasão, a onda sonora que sai da voz de uma pessoa, ela tem uma forma, né? Ela tem uma característica. Observe aí, ó, as ondas do diapasão. A gente utiliza muito o diapasão aí para afinar, né, instrumentos. Ele tem aí a nota específica dele, 440 Hz. A nota lá, né? A mesma frequência da nota lá. A gente tem a voz também, o aspecto da voz, olha a forma, né, da voz humana. Então, cada instrumento, cada pessoa, né, vai ter essa forma saindo dela de jeito característico, né, específico próprio.
Então, esse é o timbre. Qualidade, que permite diferenciar dois sons de mesma altura e mesma intensidade emitidos por sons, por fontes, né, distintas. Então, essas aí são as três qualidades fisiológicas do som que nós vemos: a altura, a